A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui para aplicar a aula da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Amém? Desejo para você aí um excelente domingo, um domingo de paz, um domingo de tranquilidade, de saúde, que o Espírito Santo esteja pousado sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Amém? Quero agradecer aqui também ao meu pastor Davi Ferreira, pela oportunidade de estar à frente desse ministério, como também a toda a sua família, a missionária Aline e seus filhos, a missionária Magda, aos seus filhos Thalita e Tiago, ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira, essa família que foi chamada para uma missão aqui nessa terra, para cuidar de pessoas, de ovelhas, de famílias, de ministérios, de empresas, de empresários, e cumprem esse chamado com muito compromisso e com muito comprometimento diante do Senhor. Amém? Então, querido, ainda dá tempo de você compartilhar esse link aí com o máximo de pessoas que você puder. Eu já compartilhei esse link aí nos grupos de WhatsApp da igreja, então ainda dá tempo de você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, que eu não tenho sombra de dúvida, querido, que esse estudo vai ser bênção na sua vida, como foi na minha e na vida de todos aqueles que estiverem nos assistindo. Amém? E para essa semana, o Senhor colocou no meu coração um tema para que eu pudesse compartilhar com você na tarde desse domingo. E esse tema diz: surpreenderam Jesus. Olha que tema interessante, querido. Será que você já conseguiu, com alguma atitude, com algum ato seu, surpreender o Senhor Jesus? E para esse estudo, o Senhor nos levou ali no livro de Marcos, nos levou no livro de Lucas e no livro de Mateus, para que nós possamos compartilhar esse estudo nesse dia de hoje. Amém? Nós vamos orar para quê? Para colocar esse estudo nas mãos do Senhor, para que não seja nada dito do meu coração, da minha vontade, e sim, querido, da vontade de Deus para o seu coração. Amém? Então, aí onde você estiver, que você puder, você curve a sua cabeça, que nós vamos orar ao Senhor para entregar esse momento a Ele. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por este dia na tua presença. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo ar que respiramos. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida. Eu quero te agradecer, Senhor, pelos alimentos que chegaram em nossas mesas. Eu quero te agradecer, Senhor, pelos livramentos que tu tem nos dado em todos os momentos das nossas vidas. Te peço também, Pai, que tu toma a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, e que eu não venha aqui, Pai amado, falar nada do meu coração, mas que sim, que eu fale aqui, Pai amado, tudo aquilo que vem do seu coração para o coração dos seus filhos. Que esse estudo de hoje, que essa palavra de hoje, ela possa ir direto ao coração dos teus filhos e fazer morada. E que seja uma palavra que os teus filhos estejam precisando ouvir nesse dia de hoje, para alguma tomada de decisão ou para alguma mudança que eles precisam fazer em suas vidas. É o que eu te peço e eu já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. E você que está aí, querido, que você puder, você diga amém. Louvado, glorificado, bendito e santo é o nome do Senhor. E agora, como nós fazemos sempre, nós vamos aqui ler o texto da palavra de Deus, que você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Se você não tiver com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar aqui pela tela do seu computador ou também pela tela do seu celular. Amém? Então, a palavra de Deus nos diz ali no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 43 e 44. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. E agora nós vamos ali para o livro de Lucas, capítulo 7, versículo 9. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia:
Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E o terceiro texto que eu quero compartilhar com você, querido, está ali no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 13. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então, queridos, são 3 textos ali dos evangelhos de Jesus, no livro de Marcos, no livro de Lucas e no livro de Mateus, que vai nos direcionar acerca desse estudo de hoje. E para começar esse estudo, a gente vê que a Bíblia mostra durante o ministério de Jesus aqui nessa terra, Jesus ele encontrou muitas pessoas diferentes. Por mais ou menos 3 anos, né, que ele teve aqui nessa terra, ele passou aqui ensinando, ele passou aqui corrigindo as pessoas, ele passou repreendendo as pessoas, a todos aqueles que caminhavam no sentido contrário à sua palavra. Então, Jesus ele veio com a mensagem de ensinar, de corrigir, de repreender aquelas pessoas que caminhavam contrária ao seu evangelho, à sua palavra. E tudo isso que eu falei para você aqui acerca de corrigir, repreender e caminhar, a maioria de nós já vimos nos evangelhos, de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Mas o que poucas pessoas sabem é o quê? É que Jesus também fez o quê? Elogios a algumas pessoas que passaram por ele. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje, sobre o elogio que Jesus fez acerca de algumas pessoas que o surpreenderam em determinado momento da sua vida. E nesse estudo eu vou te contar a história de 3 dessas pessoas. E essas pessoas elas foram elogiadas por Jesus e mostrar qual eram a qualidade, as atitudes dessas pessoas que tanto surpreenderam ao Senhor Jesus que chegaram ao ponto de chamar a atenção do Filho de Deus. E você também irá o quê? Aprender o que fazer para agradar a Cristo e ser elogiado por Ele. Você gostaria de, no dia de hoje, ter uma dica de como você agradar ao Senhor Jesus e ser elogiado por Ele? E a primeira pessoa que eu gostaria de compartilhar com você nesse estudo é acerca da viúva pobre, que nós todos já conhecemos essa viúva através da palavra de Deus e já ouvimos pregações acerca dessa mulher. Então, quando nós vamos ali nos primeiros versículos do capítulo 21 do Evangelho de Lucas, a Bíblia mostra que Jesus estava no templo e viu ali diversas pessoas dando suas contribuições nas caixas de oferta, indo ali colocando as suas contribuições nas caixas de oferta. Muitos deles eram o quê? Eram homens ricos, que doavam grandes quantidades em dinheiro naquele momento. Porém, não foi a atitude daqueles que tinham mais condições que chamou a atenção do Mestre Jesus. E sim, a daquela viúva muito pobre que ela entregou apenas 2 moedinhas de cobre que ela tinha naquele momento. E ao ver isso aqui, surpreendeu a Jesus a atitude dessa mulher. E Jesus a elogiou aos seus discípulos. Jesus disse ali no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 3 e 4, para os seus discípulos: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. E ele diz mais ainda: todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, se referindo à viúva pobre, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. E aqui, querido, é importante sabermos acerca disso que Jesus falou, que nos tempos de Jesus, o que acontecia com as mulheres? As mulheres viúvas, elas costumavam passar muitas dificuldades. E por que elas passavam muitas dificuldades? Porque elas não trabalhavam e não tinham ninguém para sustentá-las. E com isso, o que aconteciam? Elas sobreviviam de esmolas e de ajudas que pessoas caridosas davam para ela, para que elas pudessem sobreviver. E dessa forma, querido, a vida dessa mulher, ela o quê? É claro aqui que ela dependia daquelas 2 moedas para quê? Para o seu sustento,
para conseguir alimento do seu dia a dia. Mas o interessante, o que surpreendeu a Jesus na atitude dessa mulher, é que mesmo assim, ela entregou no templo tudo o que ela tinha. E com esse ato, ela estava demonstrando ali que a sua dependência não estava no dinheiro e nem nos bens materiais, mas sim na misericórdia, na bondade e na graça de Deus. Essa foi a atitude dessa mulher que nos passa acerca disso que ela fez, colocando as suas 2 únicas moedas ali naquele gasofilácio, ofertando. E foi por isso que Jesus se agradou da atitude daquela viúva. E o que Jesus fez? Elogiou aos seus discípulos. Elogiou aquela viúva aos seus discípulos. Então, meu irmão, aqui tem um ensinamento claro para mim e para você nesse dia de hoje. Se você, se eu desejamos agradar ao Senhor Jesus, nós temos o quê? De agir da forma que essa viúva ela agiu, fazendo o quê? Priorizando o Senhor com o nosso melhor. E com essa atitude dessa viúva, nós aprendemos que devemos mostrar a Deus o quê? Que a nossa vida não depende de dinheiro ou de qualquer coisa que esse dinheiro possa comprar. E sim que nós dependemos o quê? Do amor dele, da graça dele, da bondade dele e da misericórdia dele. E aí aqui eu te faço uma pergunta nesse dia de hoje. Você tem dependido do amor, da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor? Essa é a pergunta que eu quero te fazer, porque foi esse o exemplo que essa viúva passou para nós acerca disso que estamos estudando. Ela ficou na total dependência do amor, da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor. E se essa pergunta que eu te fiz, a resposta for sim, eu quero te dizer que você pode ter certeza que o Pai se alegrará da sua atitude de fé. E com isso, sabe o que ele vai fazer? Ele vai suprir todas as suas necessidades. Amém, querido? E a segunda pessoa que eu gostaria de compartilhar com você acerca desse estudo seria o centurião. Outra pessoa que nós também já ouvimos falar muito acerca da palavra de Deus. Mas poucas vezes, em todo o Novo Testamento, encontramos casos de pessoas que conseguiram surpreender Jesus. Se você for fazer um estudo em todo o Novo Testamento, você vai ver ali poucas vezes que pessoas conseguiram surpreender o nosso Senhor Jesus. E uma dessas pessoas foi o centurião do exército do Império Romano. E essa história, para você depois acompanhar, depois desse estudo, ela está relatada ali no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Depois você pode dar uma passada em todo esse capítulo 7, que você vai entender bem acerca do que estamos estudando hoje. E assim que Jesus ouviu aquele pedido de socorro por aquele centurião, o que Jesus falou para ele? Jesus falou que iria até a casa dele para quê? Para curar o servo dele, que era o pedido que ele estava fazendo ao Senhor Jesus. Porém, aquele oficial, ele diz a Jesus, o mestre, que ele não se achava digno de recebê-lo, Jesus, em sua residência. E ele ainda disse mais para o Senhor: Senhor, dize apenas uma palavra e o meu servo será curado lá em casa onde ele está. Pois eu também, ele disse, eu sou uma autoridade. E com os meus soldados sobre o meu comando, eu digo, vá, e eles vão. Eu digo para eles, venha, e eles vêm. E eu digo para eles, faça isso, e eles fazem. Então ele estava ali demonstrando a fé dele no Senhor Jesus, em que se o Senhor Jesus proclamasse uma palavra sobre a cura do seu servo, ele tinha fé que o seu servo seria curado. E ao ouvir isso daquele centurião, Jesus ficou o quê? Jesus ficou surpreso com aquela demonstração de fé em seu poder. E mais uma vez ele disse através da sua palavra, e lhes digo que nem em Israel encontrei tanta fé. E a passagem ainda diz,
Naquele momento, o servo do centurião recebeu a cura aonde ele estava. E aqui, querido, é um exemplo muito lindo para as nossas vidas que somos cristãos, de quê? De que uma pessoa que não era cristão, mas sabia do poderio de Jesus, o que ele fez? Ele falou ao Senhor que somente com uma palavra ele cria que o Senhor curaria o servo dele que estaria em casa. E nessa época é muito importante nós sabermos que a grande maioria dos romanos, eles não acreditavam em Deus. E esse centurião, ele era um soldado romano. E o que o exército romano costumava fazer? Eles costumavam a perseguir aquelas pessoas que criam no Senhor. Mas aquele centurião em especial, ele tomou uma atitude diferente. Tanto é que a Bíblia diz que ele era amigo dos judeus. Então ele já tinha conhecimento do povo judeu acerca de Jesus. E ele já até havia os ajudado na construção de uma sinagoga. E além disso, aquele centurião sabia que quem era Jesus de verdade. Tanto é que ele não pensou duas vezes em clamar por socorro, em clamar por cura na frente de Jesus pelo seu servo que estava em casa enfermo. E quando ele soube que Jesus passava por perto da onde ele estava, e mesmo ele ocupando o quê? Um alto cargo no exército de Roma, aquele homem não teve vergonha de se humilhar diante da autoridade de Jesus naquele momento, dizendo que não era digno nem de estar em sua presença. E aí, querido, foram essas atitudes do centurião que causaram tanta surpresa em Jesus, que fez com que Jesus curasse o seu servo, o servo daquele homem, sem precisar ir até ele. E aqui, querido, essa experiência que esse centurião viveu acerca do seu servo ser curado, sem que Jesus precisasse ir até ele, eu posso contar de uma experiência própria que eu vivi dentro da minha família com a minha esposa. A minha esposa, ela estava condenada à cadeira de roda. A minha esposa, ela tinha artrite, artrose. Nós fomos com ela para todo tipo de médico, fizemos todo tipo de exame, todo tipo de procedimento necessário nessa terra, para que ela pudesse vir a ser curada daquela artrite e daquela artrose. Só que a resposta que a gente tinha por onde a gente passava é que aquilo não tinha cura e que ela estava fadada a ficar para o resto da vida em uma cadeira de roda. Só que um determinado dia, numa oração em Madureira, no escritório de uma empresa que eu tinha, eu, irmão Antônio Cunha, e o pastor Marco, nós levantamos um clamor acerca da cura da minha esposa. E quando estávamos ali orando, querido, aquele homem de Deus declarou para mim: olha, Deus manda te dizer que aquela que está em casa, ele está curando ela agora, nesse momento. Eu não sei se você crê ou se você não crê, querido, mas nós vivemos esse milagre. A minha esposa, ela foi curada de uma artrite e de uma artrose que a condenava a viver na cadeira de roda pelo resto da vida dela. E hoje ela é uma pessoa normal e curada pelo Senhor Jesus. E aí, querido, diante disso que eu te falei, eu quero te fazer mais uma pergunta. E você tem tido a mesma época em Jesus que esse centurião teve? Será que você consegue agir da mesma forma que aquele centurião agiu diante de Jesus? Então, querido, se você quer ser elogiado pelo Senhor ou quer ser curado por Ele, você precisa, em primeiro lugar, fazer o quê, querido? Como aquele centurião, crer que basta uma palavra do Senhor Jesus para que você seja curado, seja lá qual for a enfermidade que você tiver. Então, se você crê no Senhor Jesus, na palavra dele e nele, você o quê? Vai ver milagres acontecerem na sua vida. Você vai ver milagres acontecer na vida da sua família. Você vai ver milagres acontecer na vida da sua empresa.
Você vai ver milagre acontecer nas suas enfermidades. Você vai ver as suas enfermidades serem curadas em nome de Jesus. A outra lição, querido, que eu quero compartilhar com você, que nós aprendemos aqui, é que nós devemos reconhecer que não somos dignos de estarmos da presença do Senhor, como aquele centurião falou. Mas nós podemos também contar com a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor. Nós podemos contar com tudo isso da parte de Jesus em todos os momentos. Por isso, querido, se você crê e se humilhar diante do Senhor, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te exaltar. E a terceira pessoa que eu gostaria de compartilhar com você nesse estudo de hoje, da EBD, da Assembleia de Deus do Ministério Anchieta, é acerca da mulher que ungiu Jesus. Esse estudo ali no capítulo 26 do Evangelho de Mateus nos diz o quê? Diz que antes da Páscoa, Jesus estava na casa de Simão, juntamente com os seus discípulos. E durante esse jantar, o que aconteceu, querido? Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor dentro daquele vaso. E o que ela fez? Ela derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele estava sentado à mesa. Então, aquele unguento, ela pegou aquele vaso de alabastro cheio de unguento e ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Se você quiser acompanhar esse estudo, você vai no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 27. E o que aconteceu? Ao verem aquilo, os seus discípulos ficaram o quê? Indignados com a atitude daquela mulher. Pois, segundo eles, aquele perfume poderia ser o quê? Vendido por um alto preço. E o dinheiro ser o quê? Ser dado aos pobres. E naquele, querido, exato momento, Jesus repreendeu os seus discípulos, dizendo a ele que aquela mulher havia praticado uma boa ação para com ele. E em seguida ele completou dizendo o seguinte: os pobres vocês sempre terão, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre mim, sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Então veja que coisa linda a passagem dessa palavra. E por que Jesus falou isso para os seus discípulos? Porque naquela época, o que acontecia? Os corpos dos reis e das pessoas importantes que haviam morrido ou que morriam, eles eram levados com óleo, eles eram lavados com quê? Com óleos perfumados, muito caros, antes de serem enterrados. E como Jesus seria morto alguns dias depois daquele jantar, a atitude daquela mulher se tornou como um ato profético sobre a vida de Jesus e sobre aqueles que estavam ali junto com ele. Pois mesmo sem ela saber, querido, ela já estava preparando o corpo dele para o seu sepultamento. E quando nós vamos ali no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 2, nos diz um pouco acerca disso. Lá diz: bem sabes que daqui a 2 dias é a Páscoa. Jesus falando: e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E aquela mulher ali sendo usada para jogar aquele incenso sobre o corpo de Jesus, preparando o corpo dele, porque há alguns dias, ele seria o quê? Crucificado e morto. E além disso, querido, o que nós podemos ver aqui é que aquela mulher também demonstrou um amor profundo pelo Senhor e que o valorizava mais do que qualquer coisa, porque ela pegou uma coisa preciosa e derramou sobre Jesus. E que nós precisamos saber o quê? Que um frasco daquele perfume custava o equivalente ao salário de 1 ano de trabalho. Então, se nós trouxermos para os dias de hoje, se nós estivéssemos vivendo uma situação como essa, pegar 1 ano de salário nosso em um produto, como aquele produto que estava dentro daquele vaso de alabastro, e derramarmos sobre o Senhor Jesus, então nós estamos demonstrando para ele o carinho, o amor, a consideração.
e mostrando que para a gente mais vale a presença do Senhor nas nossas vidas e tudo que Ele representa para nós, do que propriamente dito um mês de salário nosso. E diante, querido, dessa atitude de entrega dessa mulher, Jesus fez questão de dizer a todos os que estavam ali presentes à mesa, não só aos seus discípulos, a todos que estavam presentes ali na mesa: eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, essas foram a palavra de Jesus. O que ela fez será contado em sua memória. Então, olha como é importante nós reverenciarmos ao Senhor, nós darmos todo o valor que o Senhor merece, que nós os demos. E, querido, com a atitude dessa mulher e a fala de Jesus, nós aprendemos o que aqui nesse dia de hoje? Que se nós quisermos ser reconhecidos por Jesus, como essa mulher foi, nós também precisamos derramar sobre ele o quê? O nosso perfume mais agradável. E aí talvez você não entenda e me pergunta: irmão Gilson, nos dias de hoje, qual seria o perfume agradável que nós derramaríamos sobre o nosso Senhor Jesus? Que perfume temos que derramar sobre o Senhor Jesus nos dias de hoje? E eu te diria para você, querido, o perfume que eu e você temos que derramar sobre o nosso Senhor nos dias de hoje é a nossa fé e a nossa adoração a Ele. Você pode dizer amém, querido? Nada pode agradar mais ao nosso Senhor do que entregarmos completamente a Ele a nossa vida, a nossa confiança, a nossa fé, e adorá-lo e reverenciá-lo com o que temos de melhor. Então, hoje, nos dias de hoje, eu e você, nós temos como tomar atitude como essa mulher tomou. Como? Tendo fé nele, confiando nele, adorando ele e reverenciando ele na beleza da sua santidade. Pois quando fazemos isso, querido, estamos reconhecendo que não existe nada mais importante para nós do que a sua presença nas nossas vidas. Então, querido, nesse dia de hoje, através desse estudo, que esses 3 exemplos de fé, de amor e de entrega a Jesus, que essas pessoas que eu falei com você fizeram, te inspire ao quê? A buscar um relacionamento mais próximo, mais íntimo e mais verdadeiro com o nosso Senhor. Você pode dizer amém, querido? E que todas as suas atitudes a partir de hoje, a partir do estudo dessa palavra, da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, elas sejam agradáveis aos olhos de Jesus. E que faça o quê? E que o surpreenda como essas 3 pessoas fizeram, como nós estudamos aqui nesse dia de hoje. Amém, querido? Então, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e que você receba essa palavra aí onde você estiver, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém, querido? E agora nós vamos orar para quê? Para que o Senhor firme essa palavra no meu coração, no seu coração, que nós possamos carregar essa palavra em todos os dias das nossas vidas dentro do nosso coração. E aí onde você estiver, querido, que você puder, curve a sua cabeça que nós vamos orar ao Senhor. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra esclarecedora que Tu nos proporcionaste neste dia de hoje. Que estudo lindo, que palavra linda, que exemplo lindo, Pai amado, dessas 3 pessoas que o Senhor nos proporcionaste através desse estudo. Que nós possamos, Pai amado, pegar esse estudo e o exemplo dessas pessoas e trazermos para os nossos dias de hoje, Pai amado, em Te surpreender com as nossas atitudes diante de Ti. Que essa palavra, Pai amado, possa ter ido ao coração dos Teus filhos e encontrar um coração com terra fértil, que receba essa semente que multiplique a 100 por 1. E que nós não venhamos esquecer, Senhor, que Tu pode todas as coisas. Nada tem que superar a Sua importância nas nossas vidas. Nada é mais importante para nós do que a Tua presença nas nossas vidas.
porque com a tua presença, Pai amado, nós podemos ter tudo, nós podemos ser curados de tudo, nós podemos adquirir tudo que quisermos, Pai amado. E eu quero te agradecer por esse esclarecimento, por ter tirado a venda dos nossos olhos nesse dia de hoje e entender, Pai amado, que nós temos que te surpreender em todos os dias das nossas vidas, com atitudes, Pai amado, abençoadas, com a nossa fé, em te amar em primeiro lugar sobre todas as coisas, que nós possamos, Pai amado, ter esse entendimento sobre as nossas vidas nesse dia de hoje, é o que eu te peço e eu já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Louvado, glorificado, bendito e santo é o nome do Senhor. Amado, que palavra foi essa que o Senhor nos proporcionou na tarde desse domingo? Eu espero que você tenha recebido essa palavra no seu coração e que o exemplo dessas 3 pessoas que nós citamos aqui nesse estudo de hoje, que possa entrar no seu coração e que você guarde essa palavra e coloque em prática em todos os dias da sua vida. Quero te pedir também, querido, muito obrigado por você estar aí até esse momento, nos assistindo, mostrando para Deus que você está buscando conhecimento, intimidade com Ele, conhecimento da palavra dEle para você aplicar no seu dia a dia, no dia a dia da sua família, no dia a dia da sua empresa. E pode ter certeza, querido, que o Senhor, Ele se agrada muito dessa sua atitude. Amém? E eu aproveito esse momento aqui também para te convidar para você nos fazer uma visita ali na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. E aonde fica a Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, irmão Gilson? Ali na estação de Anchieta, ponto de referência em frente ao Mercado Rede Economia. E precisamente na Rua Ataúba, número 75, ali na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. Você é nosso convidado e não deixa de nos fazer uma visita, que eu tenho certeza que tem uma palavra do Senhor esperando você, para que essa palavra ela crie transformação na sua vida, na vida da sua família e na vida da sua empresa, e que você colha todos os frutos que o Senhor tem preparado para você. Amém, querido? Então, um beijão, que o Senhor te abençoe com o melhor dessa terra e que você tenha uma vida abençoada com toda a sorte de bênção e coisas boas. Você pode dizer amém, querido?